Ok. Bom dia. São 8h06. Hoje, 8/7/2026. Estamos em julho. Julho é mês 7, 7, 7 e 5, 12. Tem 5 meses mais aí para findar o ano. Já avançamos mais da metade do ano, portanto. Logo mais aí começaremos o horário eleitoral, certo? Nacional e, enfim. Depois da porrada, certo, aí levada pela derrota do Brasil, a saída do Brasil da Copa, a gente fica sempre ali, sabe, carregado no sentimento. Mas eu acho que o sentimento da gente é um sentimento concorrencial. A gente, no fundo, não quer perder para os nossos adversários, para os nossos próximos. E Yeshua mandou a gente amar o próximo, certo? Mas acontece que o próximo é o inimigo, rapaz. Ora, porra. Aí é foda, amar o inimigo, certo? Ontem eu assisti o jogo da Argentina e Egito e havia um gosto assim, sabe, de ódio escorrendo pela boca, sabe? E um ódio satisfeito, sabe? Porque a Argentina estava perdendo de 2-0. Aí de repente o ponto esquerda do Egito resolve, sabe, sentir uma lesão, sabe, na coxa, sei lá onde é que foi aquela lesão, na batata da perna, eu não sei onde foi, sabe, pede para sair. E ele era o cara, rapaz, sabe, que era a referência do Egito, sabe, era o cara que puxava contra-ataque, era o cara que dava moral, de repente ele aparece, ganha visibilidade no jogo, tá certo? E o cara pede pra sair, rapaz, sabe? Aí pronto, degringolou tudo, sabe? O time desengonçou. O camaleão, sabe, não cumpriu o seu destino, tá certo? Da mesma forma como o camaleão de Ancelotti, sabe, não valeu, tá certo? Ali o camaleão do técnico do Egito, rapaz, sabe, não deu certo, sabe? Porque é assim, sabe? Eu creio que, em geral, quando se coloca um time para jogar, se está colocando os melhores, certo? Se está colocando os melhores. Outro dia, deliberadamente, a Noruega, que derrotou o Brasil, sabe? Meteu dois balaços. Foi dois balaços, não foi? 2-0. O Brasil perdeu um pênalti, depois perdeu o gol do Entry, que assim, sabe, injustificadamente, tá certo? É falta de qualidade técnica, sabe? Falta de inteligência, talvez, não sei. Rapaz, o fato foi que o técnico da Noruega quis poupar ali, sabe, os seus jogadores para uma partida mais decisiva adiante, sabe? Colocou o segundo time em campo, tá certo? E perdeu o jogo. De repente aparece o Haaland saindo lá dali, sabe, do local onde eles ficam durante o jogo, sabe, de sandália, sabe, de sandália havaiana, eu não sei se ele estava. Como é que chama aquelas sandálias? Hein? Ah, não vou lembrar agora. Mas assim, sabe, todo aí, sabe, descalço praticamente, entendeu? Se arrastando por ali, se justificando, etc e tal. E quando ele veio, rapaz, veio com tudo. Eu lembro do gol de cabeça que ele fez, sabe? Ele esmagou, rapaz, o defensor brasileiro, sabe? Os dois foram querer sair para a disputa, rapaz, sabe? Ele impôs o corpo pesado dele, grandalhão, tá certo? E jogou, rapaz, o brasileiro no chão, rapaz, o brasileiro caiu de cu trancado, rapaz. E ele cabeceou livre, sabe? E o porra do goleiro, sabe, nem pra sair na bola, rapaz. Eu já joguei no gol, sabe, e era um goleiro assim meio abusado, sabe. A grande área era a minha área de atuação, sabe. Eu calculava mais ou menos onde a bola ia cair, sabe. Eu ia pra cima, sabe, fazia intervenção, tá certo. E não dava, eu não dava espaço. E o que faltou foi isso, é a porra daquele goleiro. Os goleiros hoje eles não saem, rapaz, a bola dentro da pequena área, sabe? Eu penso que a pequena área é a área de atuação do goleiro. Eu acho que ele tem que olhar a bola vindo de um escanteio, sabe? Ele tem que saber calcular, sabe? E sair para ela e dar um murro, qualquer coisa assim, tá certo? A bola na pequena área do goleiro, rapaz, sabe? E ele fica ali debaixo da área, sabe? Daquele espaço gigantesco ali para ele, sabe? Esperando a bola bater, tá certo? Ontem, por exemplo, no jogo da Colômbia, Colômbia com quem, rapaz? A Colômbia jogou com quem? Jogou com a Suíça, certo?
E os caras ficavam esperando, sabe? Esperando a bola, sabe? Bater no goleiro, esperando o goleiro, sabe? Rebater. Eu disse que eu não ia falar mais de Copa do Mundo, tá certo? Mas eu tava falando que eu tava ainda. Deixei de fazer vídeo ontem, ressaqueado, tá certo? Sem inspiração e caído ali pelos cantos, tá certo? Porque meu inimigo me derrotou, rapaz, vê se pode uma porra dessa, sabe? Fui derrotado pelos vikings, vê se pode, tá certo? E os que foram me defender, rapaz, não souberam, rapaz, um bando de perebas, certo? Porra, vão se fuder. Mas voltando à carga, eu tenho aqui, outro dia eu falei, sabe, de uma frase que, para me referir a essa questão da propaganda, da cabeça emprenhada daquilo que o Marx falava a respeito de alienação e na época dele, sabe, havia um consumo no século XIX muito grande de ópio, certo? E naquela época havia a guerra do ópio, os chineses enfrentaram duas guerras patrocinadas pela Inglaterra, sabe? Que queria porque queria ali colonizar o território chinês, tá certo? E eles promoveram, rapaz, duas guerras, sabe? Os chineses reagiram a duas políticas, sabe, de embebedamento, de alienação dos chineses por ópio, sabe? Os ingleses patrocinavam, sabe, um derrame, sabe, pesado de drogas, sabe, ali no território da China, nas principais cidades chinesas, sabe. E os chineses viviam caídos pelos cantos ali, rapaz, entorpecidos, aquela coisa toda, sem vontade de viver, sabe, fora de si. Como é hoje, eu acho que ali aquela guerra do fentanil, sabe, nos Estados Unidos, tá certo? Não sei se é bem assim, mal comparado, não sei. Rapaz, eu só sei dizer que os ingleses então patrocinaram, e Marx estava nesse tempo ali na Europa, tá certo? Quando essas duas guerras aconteceram, sabe, as duas guerras do ópio, tá certo? E o ópio era uma substância entorpecente, sabe, desenvolvida ali nos meios, na sociedade europeia, sabe, também, tá certo? Os escritores, de um modo geral, sabe, se refugiavam em bares e, sabe, e em prostíbulos, sabe, para se ali, sabe, se entorpecer, sabe, com ópio, aquela coisa toda. O ópio, então, era uma coisa presente que aqui a gente fala no Brasil de ópio para cá, ópio para lá, mas não sabe que porra é o ópio. A gente conhece a cocaína, tá certo? A maconha, tá certo? Mas o ópio não. E no tempo do Marx estava por lá e um dia ele escreve um texto, tá certo? E sabe, e aí, sabe, diz que nesse texto, sabe, que as religiões aí de certa forma, sabe, pela visão de Baruch Spinoza, por exemplo, mas eu acho que ele não lia Baruch Spinoza, tá certo? Era uma conclusão a que ele havia chegado, tá certo? E ele dizia que o ópio, sabe, é a alienação do povo, tá certo? Porra, bicho. No que ele tem razão, tá certo? Como hoje a ideologia, tá certo? É o ópio do povo, tá certo? A moralidade reacionária, a moralidade fanática, a moralidade religiosa. A religião, ela está no campo da moralidade, tá certo? Está no campo da moralidade, no campo dos costumes, no campo da estética, tá certo? No campo da irracionalidade, fora do campo da ética, tá certo? Fora do campo da política, tá certo? E o esforço hoje que se quer é trazer a religião para dentro do campo da política, imprimir uma certa ética, tá certo? Aí não dá certo essas misturas assim culturais, tá certo? Não dão certo. E eu falava que houve quem dissesse, sabe, que a sociedade vive de propaganda, e eu misturei alhos com bugalhos e disse que tinha sido uma liderança chinesa. Como é que foi? Eu não sei, eu não vou lembrar mais o nome dele aqui, tá certo? Mas na verdade quem falou isso foi o Khomeini, que foi um persa, tá certo? Que viveu ali, sabe, no século XX e estava exilado, me parece, e não sei se quando ele falou isso ele estava acabando de chegar ali, sabe, na capital da Pérsia. Como é que chama a capital da Pérsia, hein? Porra, bicho. A capital não é da Pérsia, rapaz. É a capital do Irã, rapaz. Mas ele chegou no trecho, sabe, falou ali em 79, não sei se foi por ali em 79, eu não sei. E ele sacou isso aí porque, veja, ele passou, ele era um cara, um intelectual, tá certo? Apesar do turbante e apesar daquelas roupas persas, tá certo? Ele vivência na Europa, na Inglaterra, não sei mais por onde. Mas o fato foi que, sabe, ele era um intelectual, um cara, sabe, que nem o caboclo falador aqui, tá certo?
E falava, rapaz, dava bom dia a cavalo, vai ver, tá certo? E ele falou isso, sabe, que a sociedade vive de propaganda. Propaganda que aqui no Brasil, por exemplo, é o que faz a Rede Globo, tá certo? E as revistas, sabe, os jornais foram todos adquiridos por instituições financeiras, por bancos, sabe? Eu não sabia, por exemplo, que o Estadão é hoje uma empresa. Qual é o banco aí que domina o Estadão, hein? Eu não sei se é o Itaú, eu não sei qual é o banco. Mas é um banco que pertence a corporações financeiras, tá certo? E as corporações financeiras, em vez de pagar propaganda, estão produzindo elas próprias a própria propaganda. Vê se pode uma porra dessa. Tá certo? E a Rede Globo, creio eu, sente isso, tá certo? E, sabe, dança na chapa quente, sabe, faz seus movimentos aí para, sabe, produzir, acionar a sua máquina de ganância, sabe, e adquirir lucros, as inversões de lucro, aquela coisa toda, tá certo? Mas o fato é que, aí, sabe, a propaganda é a alma do negócio, mas eu não queria falar isso, tá certo? Eu queria dizer que é assim, o ser humano é isso, tá certo? O ser humano inventou, sabe, a linguagem, tá certo? E a linguagem o salvou, de certa forma, tá certo? A linguagem acionou mecanismos físicos e desenvolveu o cérebro, certo? Ampliou a capacidade do cérebro, sabe? E a capacidade de produzir abstrações, de produzir simbolismos, produzir encantamentos, produzir, sabe, fantasias, essas coisas todas, tá certo? E a propaganda faz parte, rapaz, então veja que aí, sabe, nós vivemos contaminados. Hoje o pavor de alguns de esquerda, de uma minoria que pensa pela esquerda, tá certo, como eu penso, me preocupo, é que as empresas, as 5, 6, 7 big techs que nós temos hoje, as empresas de comunicação digital, elas estão agindo direto no mundo, rapaz, sabe? O Musk agora que tá desenvolvendo tecnologia de satélites de baixa altitude, tá certo? Para vender, rapaz, aos milhares no mundo, tá certo? Fazendo aí, sabe, câmbio direto, comércio direto com as pessoas nos países aí, sabe? Não apenas nos desertos, nos mares, sabe, e nas florestas, tá certo? Mas nas cidades, nos centros urbanos, tá certo? Eu me lembro que uma vez, rapaz, houve uma epidemia de antenas parabólicas, tá certo? É a mesma coisa que ele quer fazer. Eu mesmo morava no interior, sabe, e adquiria 2 antenas parabólicas, sabe? E para poder ter internet, sabe, e me fazer entrar em comunicação, tá certo? Entrar em rede, sabe, em rede de comunicação, sabe, aí de satélite, essas coisas assim, tá certo? E mais do que nunca hoje nós temos aí a tecnologia digital, sabe, e aí a tecnologia dos magnetismos, tá certo, aí emprenhadas em nós, sabe, dentro de nós, tá certo? Porra, bicho, é foda. Daqui a um pouco tempo mais, sabe, nós estaremos instalando chips aí no cérebro, certo? Para poder fazer o que o cérebro não quer fazer, porque não querem treinar o cérebro para isso, tá certo? Fazer aquela comunicação cérebro a cérebro, tem um nome para isso, agora não vem, tá certo? Eu não vou me esforçar para lembrar. Rapaz, eu só sei dizer que o Comini chegou a falar isso aí, que a sociedade vive de propaganda, e é essa a nossa ocupação hoje, a nossa preocupação, tá certo? E veja que eu peguei, foi o Fernando Horta que trouxe, sabe, o alerta de que é preciso tomar cuidado com as redes de Big Techs, porque eles vêm para fumar, tá certo? E eles vêm cavocar, rapaz, sabe? Cavucar, não sei se é assim, sabe a expressão. Então, eles vêm, sabe, fazer aí buracos, sabe, na cabeça dos brasileiros adoidadamente, tá certo? E perseguir os ignorantes. Outro dia o Alex não tem que falar, foi falar mal dos analfabetos, dos que não têm escola, tá certo? Em parte ele tem razão, em parte ele não tem, tá certo? É política de desinformação em países que dominam, sabe, que querem, sabe, estabelecer um regime de domínio do povo, tá certo? De dominação do povo, de opressão do povo. Não dá escola para o povo, rapaz, não dá escola. E o povo, sabe, os membros, os populares, sabe, de seu turno, não se ocupam, não sentem falta, sabe, sabe, de ir para a escola, sabe, e através da escola se apropriar
apropriar de conhecimentos, sabe, e com os conhecimentos solidificar uma subjetividade mais consistente, eu não sei se é coisa por aí, tá certo? Mas eu falo dos ignorantes de um modo geral, que, dentre os quais os analfabetos se localizam, tá certo? Mas os ignorantes são aqueles que são, aí, sabe, do mundo, da classe burguesa, não sendo burgueses, não sendo proprietários, mas se aninham junto com os burgueses e se embalam, sabe, pela propaganda burguesa, tá certo? E aí eu chego no ponto, sabe, de que a sociedade, de um modo geral, é guiada pela propaganda, tá certo? E a propaganda se dirige sabe, aos ignorantes, tá certo? Sabe, aos caras que estão ali numa feira bem aqui perto de mim, sabe, dentro de boxes ali vendendo verduras, vendendo frutas, vendendo, sabe, proteínas e aquela coisa toda, tá certo? E não estão ocupados com outras coisas, estão ali direcionados, rapaz, sabe? Feito ali, sabe, o animal que está preocupado, sabe, em se alimentar, tá certo? Está despertando agora na sua caverna, tá certo? Está acordando ali, sabe, do lugar onde ele se recolhe à noite, tá certo? Para sair, para colocar alimento na boca, tá certo? Porra, bicho, os animais de um modo geral, tá certo? E é assim que fazem aqueles caras que estão bem ali na feira. Como são assim os caras que estão aí dormindo ainda, porque ontem encheram o cu de uísque, sabe? Ficaram até altas horas aí jogando pôquer, sei lá o que, tá certo? Enchendo o nariz, sabe? O pulmão, sabe? De cocaína, aquela coisa toda. Estão dormindo. Vão acordar lá, sabe? Pelas 2, 4 horas da tarde, tá certo? E ali vão fazer uma refeição, sabe, fortalecer o corpo e vão novamente se preparar para outra noitada, tá certo? E esses caras estão aí nesse mundo aí, sabe, do hedonismo, do prazer, no mundo da ignorância, tá certo? Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de hedonismo, sabe, para combinar com o mundo da propaganda, tá certo? E distinguir, sabe, que tem propaganda que atinge os ignorantes e tem propaganda que atinge os hedonistas, tá certo? Aos ignorantes a propaganda se dirige para fortalecer as correntes, os elos das correntes ali e manter aqueles sujeitos ali, sabe, que são vítimas da opressão, da espoliação, sabe, vítimas da desumanização, tá certo? Ali presos, bicho, sabe, para poder, quando chegar agora em outubro, sabe, pegar o título de eleitor e ir para uma sessão eleitoral e ali depositar o voto, sabe, em favor de candidatos de direita, por exemplo, tá certo? Porra, bicho, é foda. Isso aí são os ignorantes, rapaz, os ignorantes aí é o que o Gessé de Souza chamou, rapaz, de pobres de direita, tá certo? E tem outros pobres aí de direita, tá certo, que são pobres ricos, pobres endinheirados, tá certo? E que, sabe, são esses que se aproveitam, que são rentistas, sabe, que têm contas bancárias e que movimentam dinheiro, sabe, através de fintech, essas coisas todas aí, tá certo? Que estão no mundo, que são seguidores de Trump, rapaz. Trump que está bem ali me olhando, sabe, falando dessas coisas aí, tá certo? E se ele pudesse, ele mandava me censurar. Eu vou ficando por aqui, vou chamar esse vídeo de hedonismo, sabe? E ficando com essas ideias e me elogiando pelo meu retorno, sabe? A este vídeo, sabe? Eu estou usando aqui um microfone de lapela, mas eu acho que eu uso em vão, rapaz. Eu teria que fazer um teste com esse bicho aqui. As minhas anotações estão aqui, mas eu não vou mais olhar para elas porque eu já quero encerrar esse vídeo, rapaz. Eu vou encerrando dizendo que eu sou Ernesto, rapaz, caboclo falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz. Bom dia.